misericórdia, a tua graça esteja sobre a vida dessa mulher. Pai, em nome de Jesus, abençoa. É a nossa oração nessa noite pela vida de Eliodete. Para a glória do teu santo nome é que nós a apresentamos diante do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos hoje com um pastor amigo da gente, pastor Léo Portela. Pastor Léo Portela é filho do pastor Lincoln Portela, e ele vai nos trazer a palavra de Deus ao coração nessa noite. Léo Portela também é deputado estadual aqui por Minas, né? E um amigo da gente. Então ele vai estar nos trazendo a palavra. Trouxe uma palavra no primeiro culto, uma palavra maravilhosa. E eu acredito que da mesma forma que Deus falou com os irmãos, Deus irá falar ao coração dos irmãos agora nesse segundo culto. Por isso, abra seu coração, não deixa, o inimigo tirar a sua atenção. Queria até pedir os irmãos, os diáconos, que peça aí os irmãos para sentarem-se, ficarem quietos, para que Deus fale ao seu coração. Palavra abençoada, pastor, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Vinícius. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. É motivo de alegria estar novamente aqui com os irmãos. Já tem um bom tempo que eu não prego aqui, mas precisamente desde 2013, início de 2014. Trago um abraço do meu pai, pastor Lincoln Portela, que esteve com vocês há pouco tempo. Também do meu pastor, presidente, pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, de quem eu sou pastor auxiliar. Trago um abraço fraterno dele. E para essa igreja que para mim é tão importante. Vocês não fazem ideia do tanto que essa igreja é importante para a minha vida e é importante para a minha família. Eu dei o testemunho disso no culto das 17 e contarei para vocês esse testemunho do quanto eu devo a essa igreja. Essa igreja é canal de bênção de Deus para minha casa. Meus amados, nessa noite nós falaremos da parábola da candeia, estudando o Evangelho de Lucas no capítulo 11, versículo 33, nós veremos as escolhas que nós podemos fazer entre ter bons olhos ou maus olhos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 33. Eu fiquei um pouco rouco depois da mensagem de hoje à tarde. Foi muito bom, muito gostoso. O Senhor agiu poderosamente nesse lugar. E eu acredito que tem muito mais de Deus nessa noite. Porque o Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E tem fogo e poder de Deus para a sua vida nessa noite, eu creio. Você encontrou? Diga glória a Deus. Ninguém, tendo de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis a tua palavra, Senhor, fala conosco nessa noite e toca os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem nessa noite é olhos curados, vida curada. Diga comigo, olhos curados, vida curada. Os olhos são as janelas da alma. Certamente você já escutou essa frase. Essa frase é atribuída a um outro Leonardo, meu xará, mas não é Leonardo de Belo Horizonte, é Leonardo da Vinci, uma cidade na Itália. Leonardo disse essa frase: os olhos são as janelas da alma. E se os olhos são as nossas janelas, janelas existem aonde? Janelas existem em construções,
janelas existem em edificações, janelas existem em casas. Se os olhos são as nossas janelas, janelas para a nossa alma, os olhos são então janelas de nós mesmos que somos casa, somos uma edificação, somos casa. E como casa, o Espírito Santo de Deus habita em nós, faz morada dentro de nós. Nós somos casa, casa do Espírito Santo de Deus. E nós temos janelas. Os olhos são as nossas janelas. Nós podemos construir uma casa com as janelas abertas para onde nós desejarmos. Podemos construir a casa com as janelas abertas para um belo bosque. Podemos construir a casa com as janelas abertas para a lagoa bonita aqui de Lagoa da Prata. Podemos construir uma casa com as janelas abertas para uma bela praia, com areias brancas, águas cristalinas. Ou podemos construir uma casa com as janelas abertas para um presídio, ou com as janelas abertas para uma cracolândia, ou para as janelas abertas para um deserto, um campo de destruição. A escolha sempre é nossa. Se os olhos são as janelas da alma, e os olhos bons iluminam todo o nosso corpo, quando abrimos a janela da nossa alma para aquilo que é bom, toda a casa, todo o nosso corpo também fica iluminado. Porque olhos curados, vidas curadas. Diga comigo, olhos curados, vidas curadas. Mas se nós abrirmos as nossas janelas para aquilo que é mal, todo o nosso interior será mal. E isso trará consequências sérias, consequências graves para as nossas vidas. Assim como, se escolhermos olhar a vida, enxergarmos, abrirmos as janelas da nossa alma para aquilo é bom, também receberemos em contrapartida consequências abençoadas para a nossa vida. A escolha sempre é de cada um. Você escolhe se você quer o seu interior luminoso ou se você quer o seu interior na escuridão. Se você quer o interior curado ou interior adoecido. Para onde você tem aberto as janelas da sua alma, para onde você tem focado os seus olhos, como você tem escolhido olhar a vida com olhos maus ou com olhos bons. Aquelas pessoas que escolhem ver a vida com olhos maus, elas trazem para si uma série de consequências. São diversas, eu escolho 3 especificamente para que nós possamos estudar nessa noite. Essas consequências podem mudar a vida da pessoa de maneira drástica, podem trazer para a pessoa uma série de maldições, podem trazer para a pessoa uma série de consequências nefastas. A escolha sempre é de cada um. Nós escolhemos abrir as nossas janelas. As nossas janelas não são janelas de uma casa estática, nós não as abrimos para o mesmo lugar sempre. Nós somos uma casa móvel, que se movimenta, que cada dia está em um lugar, cada dia aponta para um lado, para um caminho, para uma direção. Então nós escolhemos apontar as nossas janelas para o que é bom ou para o que é ruim. Olhos curados, vida curada. Diga comigo, olhos curados, vida curada. Como? Olhos curados, vida curada. Amém. Olhos maus trazem a primeira consequência ruim. E a primeira consequência ruim, eu gosto de dizer, é que olhos maus distorcem dias bons. Diga comigo, olhos maus distorcem dias bons. Como isso funciona, pastor Léo? Olha, eu gosto de pregar dando exemplos de coisas corriqueiras que acontecem no nosso dia a dia, com pessoas próximas, com vidas que a gente já tem algum contato, para que a gente possa aplicar na nossa vida de maneira mais instrumentalizada, de maneira mais prática, de maneira mais imediata. Então eu vou dar um exemplo de pessoas que enxergam a vida de maneira distorcida, com maus olhos, e assim sendo, distorcem os dias bons que vivem. Aquela pessoa que está vivendo um momento de bonança na sua vida, está vivendo um momento de plenitude, de prosperidade. Ela tem um bom emprego, ela tem uma boa residência, uma boa casa, ela tem filhos saudáveis, filhos abençoados, filhos que se desenvolvem bem, filhos que não têm nenhuma ligação com as drogas, com o crime.
ele tem uma mulher abençoada, uma mulher fiel, uma mulher que é ajudadora. Então esse homem tem tudo para gozar a plenitude do momento bom que Deus o deu, plenitude da bênção de Deus na sua vida. Mas aquele homem, ao invés de viver isso, ele escolhe enxergar aquele momento com olhos maus. Então, ao invés de dizer, glória a Deus, eu tenho um bom salário, ele diz o seguinte: eu tenho muita conta para pagar esse mês, eu tenho a conta de água, eu tenho a conta de luz, eu tenho a conta da net, eu tenho a conta da internet, eu tenho a conta do condomínio, eu tenho a conta da escola dos meus filhos, eu tenho a conta do supermercado, a conta do açougue, eu tenho que pagar a minha ajudante doméstica, eu tenho que pagar o médico, o dentista, eu tenho que pagar uma série de coisas, eu não aguento mais pagar tanta coisa, tanta conta, todo dia chega uma conta nova para eu pagar. Ao invés de enxergar a situação com olhos abençoados, com olhos bons, e dizer, glória a Deus, o Senhor é o meu provedor, Jeová Jiré, o Deus provedor é o meu Deus, o Deus da prosperidade, deu prosperidade para minha casa, deu prosperidade para minha vida, deu prosperidade para minha família. Olha só, um momento é bom, um momento é de prosperidade, mas ele escolhe enxergar de maneira ruim, de maneira embaçada. Então, os olhos que ele usa, olhos maus, janelas abertas para o que é mal, torna todo o interior mal. Aquele momento bom torna-se momento mau. Olha esse menino, olha aqui que peste. Esse menino é uma peste. Ele não para de fazer bagunça em casa. Ele rabisca a parede. Ele sobe no sofá. Ele dá cambalhota. Ele vê desenho na maior altura. Ele põe videogame. Olha só esse... Gente, teve um dia que eu estava visitando os irmãos da igreja do meu pai. Com o meu pai. Num bairro que se chama 1º de Maio, em Belo Horizonte. Um bairro, 1º de Maio, alguém conhece? Conhece. É um bairro que ele é numa montanha, assim, ele é um bairro íngreme. Então tem a rua principal, que é uma rua bem larga, que sobe o bairro, né, mais larga, melhor dizendo, não é muito larga, e ruas estreitinhas que cortam essa rua principal na subida. E nessas ruas estreitinhas, quando você passa por elas, você escuta tudo que está acontecendo dentro de casa. Tudo. O cachorro latindo, o gato miando, o papagaio cantando, o pessoal assistindo jogo, assistindo novela, o pessoal conversando, brigando, tal, você chega, escuta tudo que está acontecendo. E eu estava andando numa ruazinha dessas, indo em direção à casa de uma irmã da igreja. E eu começo a ouvir um negócio meio esquisito. Capeta! Fui chegando mais perto da casa da irmã. Ficou mais alto. Capeta! Eu vi que o portão da casa da irmã estava meio assim encostado, meio aberto. Eu sou meio entrão mesmo na casa dos irmãos. Então eu empurrei o portão dela, botei a cabeça assim para dentro, fez aquele barulho, sabe, de portão antigo. Botei assim a cabeça para dentro, aí a irmã, Capê! Pastor Léo Portela? Eu falei, irmã, você chamou o bicho e eu apareci? Que é isso? Esse trem está errado aí. Não, pastor, é o meu filho. Ele é que é o capeta. Ah, ele veio para matar, roubar ou destruir? Não. Proferindo palavras amaldiçoadoras sobre a vida do filho, ao invés de dizer, glória a Deus que o meu filho está saudável, o meu filho não tem nenhum problema, o meu filho se desenvolve bem, o meu filho está na escola, o meu filho está estudando, o meu filho vai na escola dominical, o meu filho conhece o Senhor, não chama o menino de capeta. E ao invés de aproveitar a bênção de Deus, ela vive a maldição, porque ela ministra uma palavra amaldiçoadora sobre a vida do filho, e aquilo que era bom se torna maldição. O momento bom, o momento de plenitude, o momento de bênção, tem então o seu significado distorcido, porque os olhos maus com que a pessoa escolhe olhar aquele momento, distorcem os dias bons. Olhos maus distorcem dias bons. Também acontece com aquela pessoa que vive apegada ao passado.
Ah, eu estou aqui, eu vivo numa boa casa, eu tenho uma boa esposa, eu tenho uma boa família, eu tenho um bom emprego, mas bom mesmo era quando eu morava lá na roça. Quando eu morava na roça, eu não tinha que me preocupar com nada. Eu vivia lá tranquilo com os meus pais, eu não tinha que pagar conta, eu não tinha que cuidar de filho, eu não tinha que fazer de nada. Então o momento bom que ele está vivendo deixa de ser aproveitado na sua plenitude, porque é um excesso de saudosismo, é a pessoa que só olha para trás, é a pessoa que dirige o carro da sua vida olhando apenas para o retrovisor. E o que acontece se você dirigir apenas olhando para o retrovisor? Você vai bater de frente. Não existe um veículo que você dirija, que vá adiante, que chegue ao destino, se você só olhar para trás. Com a nossa vida é da mesma forma. Se nós nos apegamos ao passado, se nós só olhamos para o passado, se nós vivemos uma vida de nostalgia, nós nos prendemos no passado e deixamos de viver o que Deus prometeu e preparou para a nossa vida. E a essas pessoas eu digo o que disse o apóstolo Paulo: mas eis que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Atinge o alvo, experimenta a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquele que não olha para a direita, aquele que não olha para a esquerda, aquele que não olha para trás, aquele que tem seus olhos fitados no alvo e sabe que vai atingir o alvo, que é a plenitude da vida com Deus, mas só se você tiver foco, olhar adiante e enxergar adiante. Só quem tem olhos curados é capaz de fazer isso. Porque olhos curados, vidas curadas. Olhos curados, vidas curadas. Olhos bons, ou melhor dizendo, olhos maus, também causam uma outra consequência, trazem para a nossa vida uma outra consequência, qual seja, olhos maus embaçam o valor da bênção. Diga comigo, embaçam o valor da bênção. Olhos maus embaçam o valor da bênção. Como é que é isso, pastor Léo? É aquele rapaz da igreja que trabalhou duro, pesado, ele é trabalhador, ele é honesto, o dia, o ano, o mês, o ano inteiro, juntou um dinheirinho e comprou um Palio 2017. O Palio dele é um Palio completinho, todo bonitinho, ele tem vidro elétrico, ele tem ar-condicionado, ele tem som com CD, e aí ele, empolgado, ele coloca aquele carro à disposição da obra, coloca o carro para ajudar na igreja, coloca o carro para levar os irmãos lá para o aprisco, que eu conheço muito bem, é muito legal, coloca o carro para abençoar o pastor Vinícius, ajudar em uma obra missionária, no evangelismo. Ele entra naquele carro, ele só coloca corinho, ele só coloca louvor, ele entra naquele carro, é só Cassiane, é só André Valadão, é só irmão Lázaro. Entra naquele carro, já começa o mistério, ele entra no carro, ele já começa a dar glória, a falar em língua, começa o reteté lá dentro do carro para todo lado, é uma coisa maravilhosa. Mas aí, isso acontece muito por aí, nas igrejas. Aqui não acontece, mas acontece muito por aí. Aí o irmão chegou na igreja, sentou do lado de um outro irmão. E de repente o irmão está mexendo no bolso, assim, ele acabou de chegar, sentar, está com a Bíblia no colo, ele tira a carteira do bolso e junto com a carteira vem uma chave. Ele põe a chave assim do lado, o irmão, esse bonzinho, abençoado, olha para o lado assim, e vê a chave, é de um Palio 2018. Tudo muda. Acaba o culto, ele vai para fora, ele vê o Palio 2018 do irmão, ele tem roda de liga leve, ele tem banco de couro, ele tem ar-condicionado digital, ele tem som com Bluetooth. Ele olha para trás do carro do irmão, no vidro de trás está escrito assim: Jesus me deu.
mas o cotovelo dói. O cotovelo dói, e ele começa a olhar para o carro dele, ele começa a achar o carro dele feio. Ele acha o carro dele feio, e aquele carro que era bênção na vida dele passa a se tornar maldição. Ele para de usar o carro para abençoar os irmãos, ele para de usar o carro para abençoar a igreja, ele para de usar o carro na obra missionária, ele para de ouvir corinho no carro, ele começa a ouvir funk, ele começa a ouvir pagode, ele começa a ouvir heavy metal, porque ele fica nervoso, ele quer uma música que, sabe, que dê vazão àquele ódio dele. Você entendeu? A bênção virou maldição. Por quê? Porque ele escolheu enxergar com olhos maus a bênção que era do irmão que estava ao lado, e enxergou a sua própria bênção com olhos maus. E olhos maus embaçam o valor das bênçãos. Essa é a segunda consequência negativa. Olhos maus embaçam o valor da bênção, e aquilo que era bênção passou a se tornar maldição. Eu vejo muito isso, muito, e muita gente sofrendo por causa de escolhas mal feitas, porque se somos casas móveis, se somos casas dinâmicas, nós escolhemos para onde abrir as nossas janelas, e pessoas assim escolheram abrir as janelas para paisagens de destruição. É uma escolha própria. Aquele que escolhe olhar a vida com olhos bons tem todo o interior luminoso. Aquele que escolhe olhos maus tem a escuridão dentro de si. Olhos maus embaçam o valor da bênção. Qual é o tema da nossa mensagem? Olhos curados, vidas curadas. Olhos curados, vidas curadas. E as consequências vão adiante. As consequências prosseguem. E a outra consequência para quem escolhe ver a vida com olhos maus é que olhos maus causam a falsa percepção das pessoas. Diga comigo, falsa percepção das pessoas. Olhos maus causam falsa percepção das pessoas. Como que é isso? Funciona assim: Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Jacó era apaixonado por Raquel. Raquel era bonitona. Raquel tinha ali seus dotes. Era mais nova, era uma irmã mais nova, saradona. Jacó ficou doido, trabalhou 7 anos para se casar com ela, de sol a sol. E na hora que ele foi buscar a mão da sua amada para casar com ela, o sogrão vira e fala a Jacó: olha, peraí, muita calma nessa hora, não vai rolar não, Jacó. Sabe o que está acontecendo? A Lia é mais velha do que a Raquel. A Lia é mais velha. E eu não posso casar a mais nova antes da mais velha. Se não, traz vergonha para minha casa, traz complicação para minha família. Então você vai ter que casar com a Lia. Certamente as pessoas que estavam ao redor, que viviam naquela comunidade, olharam para a Lia e falaram assim: olha lá, coitado, ó, o Jacó vai ter que casar com essa aí, ó, que é um contrapeso na negociação de Jacó com o seu sogro. Olha aí, está casando com a mais velha, está casando com a enjeitada, está casando com aquela que não é a escolha principal dele. E Lia, é óbvio, escutava todo tipo de comentário negativo, porque o ser humano, na sua grande maioria, escolhe enxergar com olhos maus. E certamente muitas pessoas enxergaram Lia com olhos maus. Quem é essa aí? Quem é essa enjeitada? Quem é essa mais feia? Quem é essa mais velha? Coitado do Jacó. Mas o Senhor nosso Deus não nos enxerga dessa forma. O Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enxergou Lia de outra maneira. Não enxergou Lia como a enjeitada, não enxergou Lia como a mais velha, não enxergou Lia como a mais feia, mas enxergou Lia como mulher de Deus, e fez de Lia a mãe de todas as tribos de Israel, e fez de Lia a mãe da linhagem de Davi, e fez a Lia mãe da linhagem do Senhor Jesus.
Porque o Senhor nos enxerga com olhos bons. Enquanto os outros enxergavam Lia com olhos maus, o Senhor nos enxerga com olhos bons. Porque olhos maus causam a falsa percepção das pessoas. E agora você vai saber por que essa igreja é uma bênção na minha vida, é uma bênção na minha família. Em meados de 2013, início de 2014 no máximo, eu não sei precisar a data, eu estive aqui, passei o dia aqui com o pastor Vinícius, meu pai veio comigo, a minha noiva veio comigo. Então, noiva, hoje a minha esposa, mãe do meu filho, Pietro, de 1 ano e 10 meses. Então, nós passamos o dia todo aqui, conhecemos o aprisco, estava em fase de construção, ainda não estava pronto. Fizemos uma série de agendas aqui com o pastor Vinícius. E naquele tempo, a minha mulher sofria muito com a forma com que as pessoas a enxergavam. A minha mulher vinha de um casamento frustrado. Ela foi casada durante um ano. E aquele casamento não teve condições de prosseguir. E minha esposa se separou. E desde que ela se separou, começou a namorar comigo. Dentro da igreja, ela sofria uma série de perseguições. Pessoas a olhavam com olhos maus. E ela se sentia rejeitada por causa daquilo. Ela começou a se sentir perseguida por causa daquilo. As pessoas apontavam para ela quando ela passava. E ela começou a criar dentro de si a chamada síndrome do pânico. Minha esposa não queria sair de casa. Minha esposa não queria ir à igreja. Não era minha esposa na época, ela era minha noiva. Não queria ir à igreja. Não queria ter comunhão com os irmãos da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja olhavam para ela com olhos maus. E ela via, ela percebia as pessoas olhando para ela com olhos maus. Mas ela conheceu uma pessoa aqui em Lagoa da Prata, que é uma grande amiga minha hoje. Tinha muito tempo que eu não a via. Ela está aqui. O nome dela é Vitória. Nós conhecemos a Vitória. E na hora de irmos embora, a Vitória virou para minha esposa e disse assim: olha, é forte esse negócio, presta atenção. Olha, você era ferreirinha, mas você não é mais ferreirinha. Pode seguir adiante. A família do ex-marido dela era a família Ferreira. Ela casada com o Ferreira, ela era ferreirinha. Aonde a Vitória tiraria isso, se não do Senhor nosso Deus que colocou essa palavra na boca dela? E a Vitória, boca de Deus na minha vida, boca de Deus da minha família, é fantástico, é incrível, mas o nosso Deus é fantástico, é maravilhoso. E mudou a vida da minha esposa. Nunca mais ela teve síndrome do pânico. Nunca mais ela deixou de ir à igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso eu devo tanto a essa igreja. Porque Vitória enxergou a minha esposa com os olhos do Senhor. E é assim que o Senhor nos enxerga sempre com bons olhos. E quem enxerga com bons olhos também tem uma série de consequências positivas para a sua vida. Porque bons olhos trazem visão correta para cada fase da vida. Diga comigo, visão correta para cada fase da vida. Como que funciona isso? Visão correta para cada fase da vida é o seguinte:
Você está vivendo no deserto, você está passando por provações, mas se você enxerga aquele momento com bons olhos, você sabe que aquele deserto é passageiro, porque quem caminha do seu lado é general de guerra. Você está passando por um deserto, mas você sabe que aquilo é momentâneo, porque quem está do seu lado é Jeová Jiré, o Deus provedor, e Jeová Jiré não te deixará sofrer dificuldade em meio ao deserto, Ele caminhará contigo até a segurança. Se você tem os olhos bons, você enxerga que o momento do deserto é um momento passageiro, e o oásis, a provisão de Deus, está logo ali adiante. Você sabe enfrentar os momentos da vida sem se desesperar. O que acontece quando um bichinho, quando o inseto é preso por uma teia? Se o inseto fica preso na teia e ele começa a se debater, quanto mais ele mexe, mais preso ele fica, mais ele se enrola. A pessoa que está no momento de dificuldade, se ela sabe que ela está naquele momento de dificuldade, mas ela não está sozinha, ela está com o Senhor, não tem por que ela se debater, ela se desesperar, porque se ela se desesperar, mais ela vai se aprisionar, mais ela vai se prender naquelas teias. Se ela enxerga com bons olhos, ela enxerga que a solução está no Senhor, que está do lado dela, acompanhando por aquele momento. Só quem tem olhos bons enxerga isso. Só quem tem as janelas da alma voltadas para o que é bom, enxerga isso. Olhos bons também nos permitem nos enxergar da maneira correta. Olhos bons permitem com que nós nos enxerguemos como nós somos. Quem enxerga com olhos bons, tem todo o seu interior luminoso. Todo o seu interior luminoso. Então você enxerga tudo que está acontecendo dentro de si mesmo. Você enxerga tudo que está acontecendo dentro de você. E se está acontecendo algo errado, você tem como tratar aquilo, você sabe a quem recorrer para que aquilo seja tratado dentro de você. Se você tem olhos maus, o seu interior é todo escuridão, e você não sabe o que está acontecendo dentro de você. De repente está acontecendo algo terrível, está brotando um sentimento terrível, está brotando um comportamento terrível, mas você não enxerga aquilo, e você age naturalmente como se aquilo fosse natural, porque você não vê o que está acontecendo dentro de você. Os seus olhos são maus, o seu interior é todo escuro. E isso faz com que uma das piores qualidades do coração do homem brotem dentro de você. O Senhor Jesus nos disse que a soberba é uma das más qualidades que saem do coração do homem. Uma das más qualidades que saem do coração do homem, a soberba. Se você enxerga que está para nascer a soberba dentro de você, você combate aquilo. Se você não enxerga, aquilo cresce dentro de você, e de repente você subiu para fazer o louvor, você canta no louvor, e depois que você fez o louvor, você sai pensando assim: o louvor só é louvor quando eu canto, só é abençoado, só tem o mistério, só tem o mover quando eu canto. Ou então, depois que você prega a palavra, só tem o mover do Espírito Santo de Deus quando eu prego a palavra. Nasceu do seu coração uma das piores qualidades, que é a soberba. Eu citei o apóstolo Paulo, que disse: mas eis que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas eu não citei o início do versículo, que diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço,
E é que, esquecendo-me das coisas para trás, prossigo para o alvo. O que é que o apóstolo Paulo diz? Eu sou o cara e eu prossigo para o alvo e vocês têm que ir comigo. Não. Irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você enxerga o seu interior, você sabe quem você é, você sabe que você não é nada, você sabe que você é servo, e o servo não é maior do que o seu Senhor. Nós prosseguimos dia a dia, uns carregando os fardos dos outros, vencendo juntos, até atingirmos a estatura de varões perfeitos. Isso é uma construção, isso é dia a dia. Você não chega a essa estatura se você for soberbo, se você não enxergar aquilo que está acontecendo no seu interior. Se você tem olhos bons, todo o seu interior é luminoso, e aí você não dá espaço para que sentimentos, para que comportamentos e para que um caráter deletério nasça na sua vida. Olhos curados, vidas curadas, toda a sua vida será curada. Olhos bons também nos permitem ver boas oportunidades. Diga comigo, olhos bons nos permitem ver boas oportunidades. O exército de Israel estava todo reunido. E ali nós tínhamos homens de guerra, homens treinados, homens preparados para a batalha, homens adestrados, homens experientes. Nós tínhamos oficiais, nós tínhamos generais, nós tínhamos um armamento bélico completo, do mais alto nível. O que tinha de bom e melhor estava ali, naquele dia, à disposição do exército de Israel. Mas do outro lado, no meio do campo de batalha, à frente da vanguarda do exército de Israel, estava ali um homem, um só homem, era grande, mas era um homem só, um gigante, se chamava Golias, que desafiava o exército de Israel. Dia após dia desafiava o exército de Israel, até que um pastorzinho passou por lá. Um garoto, um jovem, sem experiência para a batalha, um jovem que não era treinado para a batalha, passou por lá, levando queijos para os capitães da guarda, a pedido do seu pai, Jessé, o belemita. Ele levou então um lanchinho para os seus irmãos, e quando ele chegou lá, ele viu aquele exército enorme, poderoso, acovardado diante de um só homem. Todos olhavam para o campo de batalha com olhos maus. Todos viam no campo de batalha o terror. Todos viam no campo de batalha a escuridão. Todos viam no campo de batalha o sofrimento. Todos viam no campo de batalha a derrota. Todos viam no campo de batalha a morte, a perdição. Mas aquele garoto não. Aquele garoto escolheu enxergar aquele campo de batalha com bons olhos. E ele viu aquela grande cabeça, ele viu aquela testa enorme, e ele disse assim: é uma grande oportunidade, eu agarro essa oportunidade, porque Jeová Jiré, porque o Deus de guerra, general dos generais, está comigo, e eu não tenho como errar aquela testa, e a vitória é certa. Olhos bons enxergam boas oportunidades. Davi viu na testa de Golias uma oportunidade enorme e se jogou, aproveitou, e o Senhor agiu poderosamente na vida dele. Ele poderia ter escolhido enxergar com o senso comum. Qual era o senso comum? O senso comum era a forma com que todos ali estavam enxergando aquele momento, com medo. Às vezes no nosso dia a dia, as pessoas ao nosso redor
não enxergam o momento pelo qual nós estamos passando e temem, e olham para o nosso momento com desconfiança, mas eles não sabem quem luta por nós, eles não sabem quem guerreia por nós. E se nós escolhemos olhar com os olhos com que os outros olham o mundo, nós deixamos de ver com os olhos da fé, deixamos de ver com olhos bons, deixamos de enxergar as boas oportunidades que Deus coloca na nossa vida. A oportunidade estava ali, a poucos metros. Milhares de homens, nenhum deles agarrou a oportunidade. Porque só agarra as boas oportunidades quem enxerga com bons olhos. Olhos bons também trazem outra possibilidade. E eu vou dar o exemplo de Bartimeu. Vou dar o exemplo de Bartimeu. Uai, pastor Léo, mas aí... Não, uai. Bartimeu era cego. Como que ele ia enxergar com bons olhos? O cego não enxerga com olho nenhum, nem com mal, nem com bom, ele não enxerga nada. Mas o cego enxerga com outros sentidos, ele usa outros sentidos para se orientar. Ele usa, por exemplo, a audição, e foi o sentido com o qual Bartimeu enxergou a situação que estava vivendo. Qual era a situação? Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, estava passando pela cidade dele. E ele escutou Jesus chegando. E quando Jesus ia chegando, ele então se levantou e gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo ao redor: não. Fica quieto aí no seu canto, Bartimeu. A multidão vai passar por cima de você. Fica quieto no seu canto, não fica quietinho aí, ó. Ele não deu ouvidos, ele não enxergou com os olhos da multidão, ele enxergou com os olhos da fé, com olhos bons, e cada vez mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor Jesus perguntou, se aproximou dele, perguntou: que queres que eu te faça? E operou um milagre na vida daquele homem. Jesus de Nazaré está aqui nessa noite. Ele te pergunta: que queres que eu te faça? O Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Ah, e os fariseus? Se os fariseus tivessem bons olhos, como seria? Se os fariseus tivessem bons olhos, eles não teriam visto em Jesus um comilão, eles não teriam visto em Jesus um beberrão, que era assim que eles falavam do Senhor. Eles não teriam visto em Jesus um profeta qualquer, um agitador qualquer. Eles teriam visto ali o Messias prometido, eles teriam visto ali o Senhor nosso Deus, eles teriam visto ali o Cristo, Filho do Deus vivo, que eles esperam lá em Jerusalém até hoje. Mas ele já veio, ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele vive e ele quer operar milagre na sua vida nessa noite. O Senhor está tocando na íris, na retina e no cristalino nessa noite. O Senhor está tocando em olhos nessa noite. E Ele tocou durante a tarde. Tem para você nessa noite também. Fique em pé, eu quero orar com você. Olhos curados, vida curada. Quais têm sido as suas escolhas? Peço que o pessoal do louvor me ajude. Quais têm sido as suas escolhas? Com quais olhos você tem visto a vida? Você tem enxergue a vida? Você tem vivido as boas oportunidades que Deus tem colocado ao seu dispor? Às vezes ela está aqui a 1 metro de distância da sua vida.
mas você enxerga com olhos de trevas e não as alcança. O que você está deixando nascer no seu interior, porque o seu interior é todo trevas e você não enxerga nada, talvez seja esse o seu caso. E você está deixando de viver a bênção de Deus na sua vida. O Senhor está tocando nessa noite, está operando milagres, está operando maravilhas nessa noite, e Ele te pergunta: que queres que eu te faça? Feche os seus olhos. Pense na sua vida, de olhos fechados. Pense os momentos que você tem vivido e como você tem enxerga esses momentos, como você tem visto esses momentos. Os momentos de dificuldade, os momentos de bênção, os momentos de oportunidade. Como você tem vivido esses momentos? Se você precisa que o Senhor toque os seus olhos nessa noite, Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Davi, Cristo, filho do Deus vivo, está aqui nessa noite para tocar nos seus olhos. E Ele te convida ao milagre, Ele te convida à experiência de cura, Ele te convida ao total renovar dos seus olhos, ao total renovar da forma como você enxerga a sua vida. Saia do seu lugar, venha até a frente, nós vamos orar com você nessa noite. O Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Saia do seu lugar, o Senhor te convida à cura, o Senhor te convida ao renovo, o Senhor te convida à reestruturação da forma como você vê a vida. Saia do seu lugar, venha até a frente, venha até a frente. Sobre nós, derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Vem até a frente, vem espírito de oração, vem até a frente. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nessa noite, ó Deus, na autoridade do nome santo de Jesus. Pai Santo, tem vidas aqui a seus pés. Pessoas trouxeram as suas vidas, os seus problemas, as formas com as quais elas enxergam a vida, porque elas sabem ao Deus a qual elas servem. Elas sabem que Tu és o Deus de milagre. Elas sabem que Tu és o Deus de maravilha. Elas sabem que Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus que faz tudo novo de novo. Então, Senhor, toca nos olhos, toca nas vistas. Senhor, tira as escamas, tira a trave que impede os Teus servos de enxergarem aquilo que Ele quer para as suas vidas. Tira, Senhor, agora opera nas vistas de cada um que veio até a frente. Cada um que num ato de coragem, que num ato de fé veio até a frente, nesse ato profético de se enxergar melhor e de se colocar nas suas mãos. Quem veio até aqui reconhece a dependência de Deus. Quem veio até aqui reconhece que Tu és o Deus da cura, que Tu és Jeová Rafa,
o Deus que cura, e que o Senhor está aqui nessa noite. Então, Pai, toca, 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 toca. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Meu Deus, em nome de Jesus, sobre a tua palavra agora, comece a arrancar a escama dos nossos olhos agora. Pai, o Senhor é Deus de coisa grande, mas é Deus de coisa pequena. Então mostra ao teu povo as coisas que o Senhor tem feito para famílias aqui nesta noite. Deus, famílias que não tinham condição de estar neste lugar, mas o Senhor quebrou, o Senhor arrancou, o Senhor entrou na guerra, Pai, e essas pessoas estão aqui. É motivo de adoração, é motivo de glorificação. Então arranca nossas escamas nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor, tira toda a enfermidade do nosso meio, a enfermidade da alma, Pai. Toca no corpo agora, toca nessa pressão, toca no diabetes, toda enfermidade agora, toda depressão agora, sai desta vida agora, larga esta mulher. Eu te dou uma ordem agora, enfermidade, sai deste corpo agora, pula deste corpo agora. Você não te pertence, mas que a paz do Senhor, que a graça do Senhor seja tocada. Sinta o toque de Deus, sinta o toque do Senhor nesta noite, sinta o toque do Senhor, sinta o toque do Senhor. Olha Jesus dizendo para você, como ele fez com o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele está fazendo nesta noite. Arabaduia nagassu de comandarabachou, rebiande comana súbia, rebedeha se de comandarabachou. Espírito Santo, sopra nesta noite, sopra um vento novo nesta noite, renova o teu povo nesta noite, renova o teu povo nesta noite, batiza o teu povo com o Espírito Santo. Oh Pai, Espírito Santo, começa a passar aqui, começa a tocar no teu povo, começa a tocar no teu povo, começa, Pai, a tocar no teu povo. Espírito Santo, sopra nesta noite, sopra nesta noite, quebra os grilhões, quebra os grilhões. Deus, arranca as ataduras nesta noite. Toca, 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 toca no teu povo. Olha, Pai, olha aí sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Olhos curados, vida curada. Deus, olha para o teu povo não é aleijado, eles têm vida e vida em abundante. Olha aí, meu Pai. Filhos de Davi, tem compaixão de olhos fechados, de mim. fique de olhos fechados, fique de olhos fechados. Toca nos Não meus abra, olhos. não abra, de olhos fechados. Você que veio até a frente, Faz as fique de olhos escamas fechados. caírem. As escamas vão cair, as escamas vão cair, as escamas vão cair. Fique de olhos fechados. Oh, oh, Tem oh, compaixão oh. de mim. Toca nos meus olhos. Fique de olhos fechados. Faz as escamas caírem. Agora abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Olha para mim. Olha nos meus olhos. Olha para mim. Olha nos meus olhos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Olhe nos meus olhos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Olhe nos meus olhos. Abra, 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 abra. Abra os seus olhos. Olhe nos meus olhos. Abra os seus olhos. Olha para cá. Olha para mim. Olha para mim. Abra. Abra os seus olhos. Olha nos meus olhos. Abra. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Olha aqui para mim. Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Olha para cá. Olha para cá. Olha
para mim. Olha nos meus olhos. Olha. Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Olha para cá. Ó. Aleluia. Rede subiande sebi alabaraxex alabaxex. Seriande subi alabaraxex alabaxex sebi alabá. Você achava que não tinha saída, que o problema não tinha solução, mas Deus te dá olhos que enxergam a solução. Rede subi alabaraxex alabaxex. Olhe nos meus olhos. Abra os seus olhos. Olha aqui nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Olha para cá. Olha nos meus olhos. É tudo novo. É tudo novo nesse lugar. É tudo novo nessas vidas. Eu tô vendo. É tudo renovado. É tudo novo de novo. É o novo de Deus. 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 Toca nos meus olhos. Pois eu quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem. Aleluia! Exaltado seja teu nome, ó Deus. Glorificado seja a ti, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Dê glória ao Pai. Dê glória ao Pai. Diga glória ao Pai. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Ele tocou nos seus olhos nessa noite. Tudo se fez novo. Prepare-se para viver o novo de Deus. Prepare-se para enxergar o mundo da forma com a qual Deus quer que você veja. A vida da forma com a qual Deus quer que você veja. Se enxergar a si mesmo da forma que Deus quer que você veja. Enxergue os outros da forma que Deus quer que você enxergue. É tudo novo de novo. Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi abençoado essa noite? Amém? Palavra abençoada de Deus para o seu coração. Meus irmãos, quem fez a tarefa da semana aí? Quem lembra? Deu certo? Deus falou do seu coração? Isso é bom. Essa semana a gente repete a mesma. Amém? Nós vamos finalizar esse culto. Agradecer o pastor pela palavra. Não é? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar, finalizando, e nós vamos cantar nosso hino da semana. Viu? Coloque ele aí para nós.
E logo depois vamos apertar a mão do pastor, dos dois que vieram aqui. Semana de bênção para você. O que tem sábado mesmo? Então já venha com coração aberto para Deus derramar da graça, do fogo, do mover dele na sua vida. Amém? Erga suas mãos, que a graça de nosso Deus, as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Que esta semana seja uma semana onde o novo de Deus se materialize na sua vida, e onde os seus olhos, que as janelas dos seus olhos se abram para ver boas coisas, porque se seus olhos forem curados, toda a sua vida será curada, em nome de Jesus. Solta um pedacinho da música antes de a gente ir embora. Pastor, está ali abraçando, diz que é a pastora dele, né, pastorinha. Vamos, queria que os pastores ficassem aqui, vocês virem cumprimentar. Vamos finalizar, vem cá também, pastorzão. Agradecer pela palavra. Só um pedacinho, solta aí, está ali a música. A gente canta um pedacinho e vem finalizar. Ó, cadê sua voz? Isso, mais uma vez. Enquanto você canta, sai do seu lugar, aperta a mão do pastor. Semana de bênção para vocês, em nome de Jesus. Finalzinho, os homens ajuntem as cadeiras. Menos de mim. Pode cumprimentar. Deus abençoe, querido.